Mirem bem sozinha, com 15 anos, uma vaca magra amarrada por uma corda surrada e uma mala de lona que cheirava a terra e a coisas antigas. O sol da manhã cortava as casas de adobe do povoado como lâminas. Ela segurava a corda com os dedos já rachados pelo frio e pela rotina que começara antes mesmo de entender o que era perder tudo. 3 dias antes, ninguém teria imaginado que aquilo aconteceria. A mãe, a mulher que fazia o queijo mais pedido na feira, morrera devagar, entre febres e promessas não cumpridas. O padrasto, César, abriu a porta grande da casa com satisfação e, com voz de quem divide para conquistar, disse que a herança acabara ali. Tudo o que disseram que cabia a ela foi a vaca e a mala. Como podia a própria família reduzir uma vida a um objeto e a um animal? O calor seco do sol, o cheiro de feno, o som distante do sino da igreja e o sorriso sem pena do tio Maurício ficaram gravados como se fossem facas. O que parecia humilhação virou, naquele instante, uma promessa muda. Aquela vaca seria mais que um animal, seria a linha que costuraria de volta ao mundo dela. Se queres ver como uma jovem transformou abandono em força e uma vaca em esperança, fica até o fim. Inscreva-se para não perder o desfecho. De que cidade nos acompanhas hoje? Agora, segue comigo enquanto começa a jornada que a tirou do pátio e a levou a um lugar onde ninguém esperava que ela encontrasse abrigo. Ela se chamava Ana. A infância de Ana começara entre panelas grandes, o calor da cozinha e a voz firme da mãe dizendo que o queijo precisava de paciência. Nasceu numa casa baixa, com quintal de terra e um curral onde sempre houve um animal para cuidar. Aprendera a ordenhar quando era pequena. Aprendia a sentir o tempo pelo cheiro do leite azedo, pela textura da coalhada nas mãos. Quando tinha 8 anos, viu o pai ir embora e, com a ausência, aprendeu a fechar a porta com mais força. Aos 11, a mãe contraiu uma doença que os médicos da cidade chamaram de lenta e traiçoeira. Ana passou tardes inteiras ao lado dela, segurando sua mão, lembrando das histórias que a mãe contava sobre a fazenda que havia sido de seus avós e sobre a prensa antiga que guardava na cozinha. A vida ensinou a ela que tudo se mede em turnos: turno de ordenha, turno de fogo para ferver o leite, turno de vender na praça. Quando a mãe morreu, Ana já sabia o que é silêncio e já tinha aprendido que herança nem sempre significa justiça. Tinha, no entanto, uma força que vinha de anos cuidando de animais, de acordar com o ressoar das galinhas e do cheiro do pão do vizinho. Aprendeu também a ler as pessoas pelos pés, pelos olhos que desviavam quando a conversa vinha sobre dinheiro. Essa infância, de mãos curadas, pelo suor e pelo soda do queijo, seria a base da reconstrução. O passado dela não era só memória dolorosa. Era técnica, era rotina, era um ofício que ninguém ainda tinha visto transformar dor em sustento. César era o antagonista clareado no sol da manhã, filho de uma linhagem de pequenos proprietários que, com o tempo, aprenderam a maximizar, a tirar do comum o suficiente para prosperar. Crescera vendo seu próprio pai negociar e calar a quem reclamasse. Casara com a mãe de Ana por conveniência, não por afeto. Tinha olhos que procuravam vantagem em cada conversa e uma voz que parecia trazer saldo. Com o tempo, aprendeu a aplicar a lei do mais forte nas coisas pequenas. Quem tinha menos, tinha de ceder. A relação com Ana foi de indiferença e depois de cálculo. Quando a mãe morreu, ele interpretou a ausência de documentos claros como um convite para reordenar os bens. Chamou o tio Maurício e alguns vizinhos chamados a assinar um boletim de partilha improvisado. As manipulações legais que praticou eram pequenas, mas eficazes. Curtos testemunhos na mesa do bar, promessas veladas de pagamento, pressão para que ninguém usasse o nome da jovem. Ele sabia que, sem um advogado com vontade, a lei tende a olhar para o capital, e usou isso. No fundo, César guardava uma insegurança sobre se poderia manter a propriedade sozinho. Oprimir Ana foi uma forma de garantir uma tranquilidade que ele achava merecer. A sua ambição era rala por trás de uma máscara de autoridade, e seria isso que faria com que muita gente que conhecia ele mudasse de posição quando, mais tarde, a comunidade começasse a observar com olhos críticos. A expulsão aconteceu no quintal, em frente à imprensa de queijo que rangia como se ainda lembrasse o trabalho comum. Na cena, houve muitas vozes. "Não tenho o que disputar", falou César, com o pé na laje. "Isso aqui é meu agora e da minha família."
Mas ela é filha de Ana, disse a vizinha Joana com voz curta. Filha? Que filha? Retrucou o tio Maurício. Ela não tem papel, não tem nada, e a vaca basta. Vocês não podem, disse Ana com a corda na mão, a voz pequena, quase um sopro. Pode sim, disse o tio. Você vai embora até amanhã. Não vou, afirmou Ana com o que lhe restava de coragem. Se me deixam, fico com a vaca só. Fica com a vaca e some, respondeu César, como se entregasse um destino. Vai, Ana, disse Dona Remédios, sem conseguir esconder um pranto, mas sem coragem para contrariar. As trocas se estenderam por quase meia hora, com palavras que feriam mais que pedras. Você vai vender, vai fazer um favor, insistiu César. Prefiro morrer, disse Ana. Não exageres, murmurou Maurício. Não me toquem, suplicou ela, e a resposta veio seca. Sai agora. A cena teve o som do correio do vento, o cheiro de feno misturado ao suor e ao velho óleo da prensa, o gosto amargo de lágrimas. E o tato da corda áspera mordendo os dedos. Por fim, deixou a casa com a mala e a vaca, enquanto as portas se fechavam atrás dela. A expulsão foi um corte que fez doer cada sentido. Foi uma cena lenta, de olhares duros, passos que ecoavam e uma certeza sufocante de que ficara sem rede. A comunidade assistiu, alguns em silêncio, outros com murmúrios. O padeiro Dom Arturo virou-se para trás, como se quisesse intervir, mas guardou o pão e a palavra para outro momento. Essa expulsão, com suas vozes, cheiros e texturas, foi o gatilho que moveria toda a história. A primeira noite trouxe outra aula de sobrevivência. Ana amarrou a vaca num canto de um terreno baldio na saída do povoado, sob um céu pesado de estrelas. A noite era úmida, o vento trazia cheiro de madeira queimada e algo de distante, como uma cozinha que nunca seria sua. Com as mãos trêmulas, Ana tentou ordenhar pela primeira vez sem a mesa ampara. Sentiu o frio do metal do balde, ouviu o mugido contido do animal, sentiu o cheiro morno do leite recém-saído e o gosto salgado da ansiedade. O leite caiu quente no balde e por um momento o mundo parecia só aquele som suave de gotas. Ela experimentou, provou, soprou para esfriar e sentiu na boca uma mistura de doçura e terra. Naquela madrugada, debaixo de um cobertor fino, ela ferveu o leite em uma panela emprestada, mexeu com uma colher que tremia e deixou a coalhada formar. O aroma era pesado e reconfortante, como memória. A textura do queijo recém-feito era pegajosa nas mãos. Na escuridão, ouviu passos. — Está tudo bem? Perguntou uma voz. — Sou eu, respondeu Ana. Era o vizinho Jacinto, que trazia consigo um pedaço de pão e o olhar curioso. — Você precisa de ajuda? — Tenho a vaca e um pouco de leite, disse ela. Entrou então a troca de conselhos. — Toma cuidado com a madrugada, disse Jacinto. — Tem ladrões, disse Ana. — Leve esse pão, ofereceu ele. — Não precisa, falou o homem com um sorriso contido. A noite foi longa, com cheiros de fumaça, o tato do cobertor sobre os ombros e o som dos cães ao longe. Ana aprendeu a transformar aquele leite em algo mais estável. Descobriu que podia vender um pouco pela manhã, e pela primeira vez desde a expulsão, sentiu um fio de esperança. No caminho para a cidade vizinha, levou a vaca e numa parada encontrou Lucas, o padeiro. Lucas era o panadeiro do pueblo, conhecido por fazer pães que aqueciam até os corações mais duros. Viu Ana com jeito de quem precisava de coragem. — De onde vem essa menina? Perguntou Lucas. — Fui expulsa, disse ela. Só trouxe a vaca. — Boa vaca, avaliou ele com olhos práticos. Eu posso te dar um pouco de pão e um abrigo no barracão nos fundos da padaria por alguns dias, se você ajudar a cuidar do forno. As negociações foram simples e humanas. Vou te dar leite e você me dá pão por troca, ofereceu Ana. Fechado, disse Lucas, e estendeu a mão. A cena na padaria teve o cheiro de fermento, o calor do forno, o som de sacos de farinha sendo mexidos, o gosto do pão quente e a textura da massa nas mãos. Lucas colocou Ana para trabalhar, ensinou como enquadrar o tempo de forno e a medida ideal de água. Aqui se trabalha de cedo e se sorri quando dá, disse ele. Não prometo luxo, mas prometo pão quente. A troca de favores marcou o início de uma aliança. Outro personagem entrou em cena, Pedro, o açougueiro, que passou a comprar o queijo improvisado no dia seguinte. Se fizer bem, eu levo, disse ele.
A jovem trocou o leite por pão, ensinou a Lucas a pequena técnica de temperar o sal para o queijo e ficou ali, entre farinha e leite, com as mãos sujas e o coração mais leve. Foi assim que, pela primeira vez, conseguiu vender uma porção de queijo na praça sob o olhar de Juanita, a vendedora de verduras, que aprovou com um aceno. O mercado foi a primeira comprovação pública do seu ofício. Na praça, barracas coloridas se alinhavam, o cheiro de especiarias competia com o odor do couro e do óleo. Ana montou uma tábua com pedaços do queijo feito na noite anterior. As cenas ali foram tomadas por olhos curiosos. "Queijo novo", chamava ela, com a voz transformada pela prática. O primeiro comprador foi um cozinheiro de restaurante chamado Marta, que provou e parou. "Isso é bom", disse Marta. "Quanto?" "15 pelo quilo", respondeu Ana. "Dou 20, ofereceu Marta. Houveram negociações afiadas. 15, repetiu Ana. 20, insistiu Marta. "Fica com 15 e leva 2 peças", propôs Ana. A venda foi feita e a reação do povo foi de surpresa. O açougueiro Pedro sorriu, Juanita aplaudiu discretamente e Dona Remédios, que tinha assistido de longe, soluçou. Aquela primeira venda teve cheiro de carvão das brasas, som de moedas batendo na tábua, gosto do queijo forte na boca de quem provava, tato da nota nas mãos, visão das crianças correndo entre as barracas e audição do mercado em plena harmonia. Depois da venda, um jovem chamado Carlos, que era motorista de almoço para um restaurante da cidade, ficou interessado em comprar a produção semanal. A validação pública veio com aplausos contidos e olhares de novos clientes. Foi o primeiro triunfo, prova de que seu saber valia no mercado. Neste ponto, pare e pense com a gente. Se você sentiu um nó na garganta quando ela foi expulsa, respire. Agora, conta pra gente. Em qual cidade você acha que existem pessoas como Lucas, o padeiro, capazes de oferecer um abrigo em troca de trabalho honesto? Escreve o nome da sua cidade nos comentários e compartilha se conhece alguma história semelhante. Cada comentário ajuda a visibilizar redes de apoio e nos mostra que solidariedade existe em muitos cantos. Ao comentar, você também incentiva outras pessoas a encontrarem caminhos. Obrigado por participar. Voltemos à história de Ana, porque o que aconteceu depois mudou o destino dela. A chegada de Dona Isabel foi um marco. Dona Isabel era uma mulher velha, de mãos calejadas e olhos que pareciam já ter visto todo tipo de dor e coragem. Ela tinha uma oficina ao lado da praça, onde consertava móveis e guardava aquilo que os outros achavam velho demais. Desenvolveu uma relutância inicial em aceitar a presença de Ana, mas a viu trabalhar no mercado e notou seu jeito com o leite e com o animal. A conversa entre as duas foi um jogo de cautelas e verdades. "Não sei se confio", disse a antiga. "Eu aprendi vendo minha mãe", respondeu Ana. "Mostre-me", pediu Dona Isabel. As trocas foram longas e cheias de perguntas. "O que você sabe de prensa?" "Sei limpar, sei ferver e sei curar." "E de venda?" "Aprendo." Dona Isabel acabou oferecendo um galpão antigo, um lugar para instalar uma pequena produção de queijo mais profissional, se Ana aceitaria aprender, limpar e consertar as prensas antigas que jaziam lá. A condição veio com trabalho duro, limpeza de tanques, substituição de peças corroídas e reaprendizagem de processos de cura e prensagem. Ana topou. O trabalho de restauração exigiu técnicas que incluíam limpeza com solução de soda em quantidades medidas, substituição de parafusos corroídos por inox, ajuste do torque em parafusos da prensa e regulagem dos níveis de sal na cuaja da segundo padrão. Dona Isabel mostrou como calibrar a prensa para extrair o soro sem esmagar a massa, como regular a temperatura de cura e como planejar lotes semanais para atender demandas maiores. A descrição técnica teve precisão. Mediram a acidez com tiras, checaram pH, registraram a temperatura de coagulação e aprenderam a fazer cortes de coalho mais uniformes. Foi um aprendizado de ofício que exigiu paciência e cuidado. Ao fim de semanas de trabalho, a prensa voltou a funcionar. O cheiro do metal aquecido, o som de alavancas encaixando, a visão do queijo compacto nas formas e o tato das peças limpas foram uma celebração contida. Dona Isabel abriu a porta não só da oficina, mas do acesso à produção maior. "Aqui é trabalho", disse ela, "mas o negócio é nosso se você merecer." Ana prometeu merecer.
O negócio cresceu devagar e depois de forma mais rápida, conforme ela e Dona Isabel montaram um cronograma de produção. Começaram contratando ajuda. Juanita passou a vender no balcão. Pedro comprava mais que antes. Carlos agendava entregas para restaurantes e Lucas seguiu como parceiro no fornecimento de pão para cestas. Nomearam Dona Arturo como encarregado de logística. Jacinto cuidava do pequeno curral de vacas e Marta, dona do restaurante, virou cliente fiel. As cenas de crescimento mostraram trabalho árduo. Manhãs de ordenha, tardes de cura, noites de embalamento. As descrições sensoriais nas fases de produção foram ricas. O cheiro salgado da sala de cura, o som de rádios tocando músicas antigas enquanto moldavam o queijo, o tato das formas frias, a visão das empilhadeiras manuais levando caixas, o gosto do queijo em diferentes maturações entregue a clientes, a audição dos pedidos pelo telefone. Em conversas com fornecedores, houve negociação de preço de produção, compra de coalho em pacotes maiores, aluguel de um caminhão pequeno de Dom Arturo e acordos com o restaurante de Marta para entrega semanal maior. A comunidade viu mudança. Quem antes olhava com desdém começou a comprar e alguns ofereceram espaços para venda em suas lojas. Ana contratou 2 pessoas temporárias, pagou com o que podia e registrou, gradualmente, suas primeiras contas. A consolidação foi marcada por contratos pequenos, por confiança e pelo trabalho manual meticuloso. O reconhecimento público veio quando a cooperativa local de restaurantes fez uma encomenda grande. Essa encomenda foi o primeiro contrato de peso. O restaurante de Marta pediu 50 quilos para uma noite de degustação. Ana e Dona Isabel prepararam as formas, regularam a cura, checaram a acidez com tiras e ajustaram a salga. O trabalho teve precisão técnica e também emoção. Quando a entrega aconteceu, Marta cumprimentou Ana com um abraço. "Você salvou nosso menu", disse ela. "Não, fomos nós", respondeu Ana, e sorriu. Os nomes foram se espalhando. Licenciado Mendonça, um advogado que vinha de vez em quando à praça, ouviu falar do trabalho e decidiu oferecer consultoria gratuita para formalizar o negócio. A ficha de inscrição da pequena empresa foi preenchida com a ajuda dele, que trouxe um conhecimento técnico legal sobre registro de pequenos produtores, rótulos e normas de higiene. A presença de um advogado e de documentos fez com que mais restaurantes encomendassem. O negócio cresceu. Apareceram mais nomes. Marta recomendava o queijo ao chefe do hotel da cidade, o chefe comprava e recomendava a sua rede. À medida que o dinheiro entrou, Ana passou a pagar aluguel do galpão, contratou uma jovem chamada Rosa para ajudar na embalagem e outro rapaz para fazer entregas. A transformação social começou a ficar evidente. Quando as notícias começaram a circular, também circularam olhares e ressentimentos. O que antes era silêncio virou atenção. César, sentindo que perdia controle daquilo que achara ter conquistado, reapareceu com custo e intenção. Ele foi à praça, falou alto para humilhar. "Olhem para ela, a menina que ficou com uma vaca e agora acha que é dona de tudo." A confrontação pública aconteceu numa manhã de feira, numa troca de palavras cada vez mais áspera. "Você não tem nada", disse ele. "Tenho meu trabalho", respondeu Ana. "E isso não paga herança", retrucou César. A situação escalou para acusações. Cartas de parentes que alegavam herança foram trazidas, mentiras velhas colocadas em voz alta. A tensão nessa praça cresceu, com a comunidade dividida. Alguns, como Dom Arturo e Dona Remédios, olharam para onde sempre estiveram. Outros, como Maurício, trocaram palavras rápidas com César. A tensão pública serviu como gatilho para o que viria depois. Em uma noite, depois de uma reunião tensa, ladrões entraram no galpão e levaram queijos, ferramentas e parte da renda da semana. A cena do roubo foi violenta não apenas pelo roubo, mas pela sensação de invasão íntima. O ataque noturno tem aqui o seu momento de tensão principal. Foi tudo muito rápido e brutal. Portas forçadas, o som de metal se abrindo, passos apressados, latidos de cães, o cheiro de óleo derramado no chão e o frio que subiu literal e figurativamente pelas costas de Ana. Ela acordou com o barulho, correu entre formas e caixas, sentiu o toque áspero de madeira quebrando nas mãos e ouviu alguém sussurrar o nome de César lá fora. Só então percebeu que havia mãos que queriam apagar o que ela construíra. O barulho das tábuas sendo rasgadas era uma ferida sonora. O medo tomou o ar. As luzes foram acesas por 12 segundos e pessoas correram. O ladrão acertou a prensa com força e a velha prensa que Dona Isabel havia restaurado estremeceu.
Em poucos minutos, parte da produção sumira. Ana tentou perseguir, machucou os pés na calçada, sentiu a respiração quente e o gosto do metal na boca. Alguém na rua gritou uma placa de carro e o som do motor afastou os ladrões. No silêncio que veio depois, as vozes se uniram. "Denunciem", disse Dom Arturo. "Vou falar com o polícia", afirmou Jacinto. "Isso foi por cobrança", sussurrou Maurício, como se tivesse medo de dizer mais. A cena ficou presa como cicatriz. Esse ataque galvanizou a comunidade. Uns passaram a vê-la como vítima, outros a aclamaram como exemplo. A ação noturna colocou em evidência que a história dela havia se tornado algo mais que um conflito de família. Era agora um caso com risco de violência e de perda de trabalho. Na sequência, a decisão de buscar justiça foi inevitável. Lique Mendonça entrou com uma petição para investigar o roubo e questionar as alegações de herança de César. O processo legal começou com um boletim de ocorrência na delegacia local. Na peça processual, Mendonça descreveu posse de fato, produção contínua e comércio. Anexou notas de venda, recibos e testemunhos de clientes. Procedeu com uma ação de reintegração de posse e pedido liminar de tutela dos bens da produção. Em termos técnicos, foram apresentados contratos de compra e venda, notas fiscais emitidas pelo pequeno empresário, declaração de vizinhos e laudos de perícia sobre a quebra da prensa. O procedimento judicial foi metódico. Juntada de documentos, solicitação de medidas cautelares, expedição de ofícios para os órgãos de registro de imóveis e um pedido para bloqueio das contas em nome de César até decisão final. A linguagem jurídica entrou para dar ordem aos fatos. A audiência inicial foi tensa. César compareceu com um advogado que tentou desqualificar as provas apresentadas. As trocas no fórum foram ríspidas. "Não são documentos válidos", disse o advogado do outro lado. "São notas e testemunhos", retrucou Mendonça. "Temos fotos, temos clientes", complementou Ana. "Isso não prova herança", respondeu o outro. O juiz chamou a atenção para os procedimentos formais e marcou diligências. A perícia comprovou que os queijos produzidos por Ana seguiam padrões e que parte das vendas era regular. A pressão jurídica aumentou e, ao mesmo tempo, a repercussão comunitária e midiática trouxe pessoas que antes calavam a falarem em seu favor. Testemunhas como Dom Arturo, Lucas e Jacinto deram depoimentos sólidos. A audiência teve som de passos no corredor, papel sendo virado, cheiros de café no gabinete e os olhos atentos da população local que lotou as cadeiras. O julgamento trouxe um momento de maior tensão e entrega da narrativa. Em 3 parágrafos de desaceleração, descrevemos a sala do tribunal, os rostos, o silêncio que antecipam a sentença. A sala cheirava a papel e suor. O tic-tac do relógio soava como um juiz de tempo. As vozes dos advogados eram medidas e agudas. Ana sentou com as mãos entrelaçadas, sentindo a textura do tecido da cadeira, ouvindo cada palavra. As testemunhas falaram. O juiz pediu paciência, pediu clareza. As evidências foram dispostas. O barulho de papel, o brilho da luz sobre o documento, a respiração controlada dos presentes e o cheiro de café foram o ambiente. No final, a leitura da sentença foi lenta. A voz do juiz parecia atravessar um vale. "Reconhece-se a posse de fato e se determina a restituição de parte dos bens", disse o juiz com calma. A sentença estabeleceu que, por falta de documentação que comprovasse a transferência legal de bens e pelo reconhecimento do trabalho e da posse de fato com circulação no mercado, parte da propriedade e os direitos sobre a produção seriam destinados a Ana. César recebeu uma pena civil para ressarcir danos e teve que devolver equipamentos e pagar multas. A justiça não foi total em ganhos financeiros, mas foi suficiente para assegurar a produção e garantir que a jovem mantivesse sua atividade. A comunidade respirou. A vitória trouxe, no entanto, responsabilidades: formalizar empresas, pagar impostos e expandir com cuidado. O processo legal, comandado pelo Lique Mendonça, seguiu com diligência técnica e contestações, mas terminou com uma sentença que favoreceu a reconstrução de uma vida através do trabalho. A restauração não acabou na sentença. Veio o trabalho de organizar a produção legalmente.
Foram precisos procedimentos técnicos de registro de marca, abertura de cadastro fiscal, adequação de rotulagem conforme normas sanitárias e um plano de recuperação do galpão. Do ponto de vista técnico, isto exigiu exames de qualidade do leite, criação de um registro de lotes, documentação das fontes de animais e contratos com fornecedores. A equipe checou pH, temperatura de cura, marcações por lote e iniciou um protocolo de higiene que incluía procedimentos de limpeza com solução de cloro em dias alternados, esterilização de baldes e controle de pragas. Com o auxílio de Lique Mendonça e de auditores locais, Ana regulamentou o pequeno negócio e obteve um certificado que lhe permitiu vender para redes maiores. O processo foi documentado, assinado e arquivado. A restituição da herança material veio com a recuperação de parte do terreno e a recompra de alguns equipamentos. Mas a verdadeira restituição foi social, respeito, clientes e a construção de um futuro com trabalho reconhecido. Dona Isabel ficou ao lado dela para gerir a oficina como setor de apoio. Dona Arturo coordenou logística, Lucas trouxe padarias parceiras, Pedro expandiu canais de venda, Jacinto atuou no curral e Marta consolidou o ramo gastronômico. O epílogo estende-se para contar os meses que se seguiram. Um mês depois, Ana estava cansada, mas serena. A rotina já tinha se estabilizado em turnos definidos. Ordem às 5, processo de coagulação às 8, prensa às 12 e expedição no fim da tarde. Compraram um pequeno caderno onde anotava lotes, clientes e pequenas disputas comerciais. O galpão estava mais limpo, com prateleiras e rótulos, e o cheiro de queijo curado passava a ser algo familiar que anunciava segurança. No aspecto social, 12 vizinhos e comerciantes participaram de uma feira solidária que trouxe clientes para testar os novos sabores. A renda do mês permitiu pagar pequenas dívidas, comprar material para embalar e ajustes na prensa. Em relação às relações pessoais, houve reconciliação com Dona Remédios e com alguns parentes que, envergonhados, pediram desculpas. César ficou isolado socialmente por suas atitudes e muitos que apoiaram passaram a vê-lo com desconfiança. 3 meses depois, a produção triplicou. Foi necessário instalar um sistema simples de registro por lotes e um pequeno refrigerador para conservar o leite. Rosa e outro funcionário foram contratados e o negócio passou a entregar para 2 restaurantes da cidade e para uma mercearia no centro. Ana já participava de reuniões de planejamento, aprendia a negociar preços e a calcular margens. Houve investimento em educação, aulas rápidas de gestão com um técnico da cooperativa municipal e um curso de manipulação de alimentos. A comunidade organizou uma feira onde o queijo de Ana foi eleito como destaque. As crianças do povoado começaram a visitar o galpão em excursão, e Ana achou tempo para ensinar aos mais novos como cuidar dos animais e como funcionava a prensa. A relação com Dona Isabel se solidificou. Ela assumiu um papel de mentora, não só técnico como moral. As noites passaram a ser menos assustadoras, e a sensação geral era de que algo duradouro estava sendo construído. 6 meses depois, a transformação era clara. A herança física que restituíram para Ana foi parte do que ela fez. Recuperou um pequeno terreno onde planejou ampliação e construiu uma pequena loja com balcão e espaço para visitantes. A produção manteve um padrão e passou a fornecer para um mercado mais amplo. Empregou 4 pessoas de forma fixa e estipulou um sistema de rotatividade para que outros tivessem oportunidade. Organizava cursos semanais para mulheres da região que queriam aprender a fazer queijo. A imprensa antiga virou peça central de uma pequena visita guiada para estudantes e turistas. Economicamente, os números eram modestos, mas animadores. A renda média mensal tinha subido e permitiu que pagasse funcionários e investimentos. Socialmente, Ana se tornou um símbolo de resistência e empreendedorismo para o povoado. Dona Isabel ganhou uma parte simbólica da loja, Lucas continuou como parceiro e Dom Arturo assumiu a logística. Lique Mendonça formou um comitê para ajudar outras pessoas a regularizar seus pequenos negócios. A história culminou numa celebração na praça, onde se anunciou a recuperação de parte da terra e a inauguração da loja. Ana, com a vaidade moderada e o olhar contínuo de quem trabalhou para aquilo, subiu ao pequeno palco improvisado. Eu aprendi com minha mãe, disse ela. Aprendi com o trabalho e com as pessoas que me ajudaram. Citou nomes: Dom Arturo, Dona Isabel, Lucas, Juanita, Pedro, Marta, Jacinto e Lique Mendonça.
Agradeceu e lembrou que a herança maior fora o saber e a coragem de não ceder. A sentença de justiça não foi só um ato legal, foi o evento que permitiu transformar uma ofensa familiar em projeto comum. A conclusão deixa claro que não houve milagre, mas houve justiça e muita labuta. De uma menina que saiu ao amanhecer com uma mala e uma vaca, a mulher que hoje dirige um pequeno rancho produtivo e uma loja de queijos, a trajetória foi de persistência, alianças e aprendizados técnicos. A justiça passou pelo fórum e teve documentos, relatos e perícias técnicas, mas a reconstrução fora feita com mãos sujas, café e diálogo. O apoio de figuras como Dom Arturo, Lucas, Dona Isabel, Dona Remédios, Lique Mendonça e Jacinto foi essencial. A lição que fica é que herança verdadeira pode ser também conhecimento e solidariedade. Se esta história tocou teu coração, escreve nas respostas a palavra refúgio e conta de onde nos assistes. Inscreve-te para acompanhar como outros projetos nascem de falhas e de corações que escolheram não desistir. A história de Ana nos lembra que, depois da tempestade, o sol volta a aquecer e que o trabalho conjunto pode transformar abandono em futuro.